Você já ouviu falar em efeito sanfona? Eu tenho certeza que sim, né? Mas você já ouviu falar em efeito sanfona da autoestima? Talvez você não tenha ouvido falar, mas talvez você viva isso. O que é o efeito sanfona da autoestima? É aquela pessoa que a autoestima dela tá assim, ó, vai e volta, vai e volta. Um dia tá boa, outro tá ruim, um dia tá boa, outro tá ruim. E o que acontece? Por que as pessoas passam por isso? Normalmente são aquelas pessoas que ainda não trataram as feridas internas dela, não trataram as feridas emocionais que fizeram ela ter uma autoestima ruim, mas elas buscam muita mudança exterior. Para se sentir melhor, ela vai buscar o quê? Mudar o cabelo, fazer um tratamento estético, ela vai no shopping comprar uma roupa, ela vai fazer um trabalho que ela se sinta bem, ela vai buscar sempre fazer algo do lado de fora, e aí ela se sente melhor. Só que aí passa um tempinho, volta tudo aquilo. Por que que isso acontece? Porque ela não curou o que precisa ser curado, né? Ela não olhou para as questões emocionais, ela não entendeu que a autoestima começa dentro. E aí tem muitas mulheres, até homens passando por isso, esse efeito sanfona. Então, a pessoa só tá bem quando tá tudo bem. É quando ela tá tendo resultado, quando ela tá se sentindo bonita, mas nos dias maus, essa pessoa se odeia, se rejeita. A pessoa só tá bem quando ela recebe elogio, mas quando ela recebe uma crítica, isso acaba com ela. E aí o que acontece? O grande segredo da autoestima não é a gente se amar, a gente confiar em quem a gente é quando tá tudo bem, quando a gente tá tendo sucesso na vida. O grande segredo é a gente se acolher nos dias difíceis. Por quê? Porque o dia difícil vem para todo mundo. Para quem tem autoestima, para quem não tem, para quem confia, né, para quem tem autoconfiança, para quem não tem. O dia ruim vem. E muitas vezes, se você não tem ferramenta para lidar com um dia ruim, se nesse dia você se odeia, se nesse dia você não consegue se acolher, se compreender, se amar, você pega todo o trabalho que você fez para ficar bem, né, e joga fora. Então você vive nesse efeito sanfona da autoestima, e isso te dá uma grande instabilidade emocional. É porque um dia você tá ansiosa, no outro dia você tá zen. E isso faz você atrasar os seus resultados. Por quê? Porque o dia que você não tá bem, você não faz. Você empurra com a barriga, você procrastina, você só faz quando você tá bem. Então isso interfere em todas as áreas da sua vida. E Bruna, como acabar com esse efeito sanfona? Eu percebo que eu vivo assim. Eu tô bem, se eu tô bem no meu casamento, com o meu namorado, eu tô bem. Se eu tenho uma briguinha, nossa, gente, quando eu era mais nova, eu não tinha me trabalhado ainda. Eu lembro que qualquer coisa que acontecia no meu relacionamento acabava com o meu dia. Eu não conseguia ter performance no trabalho, eu me alimentava mal, eu me destruía. Por quê? Porque eu tava mal com o meu namorado. Isso por quê? Porque eu não tinha uma autoestima sólida. Eu era dependente. Se aquilo estava bom, eu ficava bem. Então isso mostrava que eu vivia esse efeito sanfona. Se minha calça não fechou um dia, porque eu tô um pouco mais inchada, e isso é motivo suficiente para eu acabar comigo. Então são pessoas instáveis. E essa instabilidade causa muitos problemas internos, né? Porque a gente nunca sabe como que a gente vai estar. A gente nunca, né, um dia tá bem, no outro não tá. E isso causa bagunça. Por que causa bagunça no nosso mundo emocional? Porque o ser humano é previsível, a gente gosta de previsibilidade, né? Por isso que é quando a gente sai da nossa zona de conforto, por isso que a gente tem medo do novo. Por quê? Porque o novo é imprevisível, sair da zona de conforto é imprevisível, então isso faz parte da nossa mente. Então, esse efeito sanfona, essa imprevisibilidade causa ansiedade, causa medo, causa desconforto. Então, resolver isso é muito importante. Como que você resolve? Olhando para os reais, para as raízes que fazem você ter ou não ter uma autoestima boa. E quais são essas raízes? Primeiro, olhar para a sua história de vida, olhar para a sua infância, para a relação com seus pais. Teve alguma coisa que faltou? Esquece agora os significados que você teve que dar na sua vida adulta. Olha lá para sua criança, né? Aquela criança que você foi, que precisava de amor, que precisava se sentir segura, protegida. Faltou alguma coisa? Suas necessidades emocionais foram supridas? E talvez, se isso faltou, você é uma pessoa que até hoje fica buscando isso nos outros, e aí sua autoestima fica baixa, né? Porque você ainda tá terceirizando, você ainda não entendeu que você pode se dar esse amor. Ou talvez você é a pessoa que teve demais, foi muito protegido, foi muito mimado, teve tudo ali, só ouviu sim, né? Foi hiperestimulado, e aí você é a pessoa que cresceu, mas você ainda espera que todo mundo te trate assim. E o mundo não vai te tratar assim. Então você é a pessoa que cresceu, mas ainda vive como uma criança imatura, que quer ser super protegida, é insegura, não consegue fazer as coisas sozinhas, porque foi muito, né,
muito protegido, todo mundo sempre fez por você, e aí você cresce com essa sensação de insegurança, de não conseguir fazer sozinho. Então, se você olhar para sua história de vida, você tem que identificar o que está em aberto ainda. O que você precisa olhar ali, de se dar aquilo que te faltou, ou de entender que você cresceu, que você não é mais essa criança e que hoje você precisa falar não para você, assumir responsabilidade. Isso é um dos fatores principais para você olhar para sua autoestima. Se você trabalha com mulheres ou tem esse desejo, você precisa dominar esse assunto, autoestima e autoconfiança, o assunto que está por trás das maiores dores das mulheres. Então, eu quero te convidar a conhecer a única especialização em autoestima e autoconfiança do Brasil, e eu vou mostrar um pouquinho para você como é por dentro da nossa plataforma. Chegando na nossa plataforma, você tem uma aula de boas-vindas, onde eu passo todas as orientações para você conseguir assistir com o máximo de proveito a sua formação. Temos o módulo dos materiais para baixar, aqui a gente tem tudo que você precisa para ser uma especialista. A apostila com 240 páginas, aqui a gente tem esteira de produto, as músicas que você vai usar, plano de ação, precificação, tudo com aulas gravadas também para você poder, para orientar você nessa sua jornada. E aqui a gente começa a vivenciar o nosso curso. Olha só, o primeiro dia as aulas são separadas por temas para te ajudar também a se achar, a reassistir alguma aula quando você quiser. Então olha só, os temas são incríveis. Dia 1, conceitos da autoestima, movimentos do amor próprio, feridas emocionais. E aí chega aqui no dia 2, a gente entra nos pilares da autoestima. Dia 3, dia 4 também a gente segue aqui com os nossos conteúdos bem profundos, para você se transformar e para você ser uma especialista em autoestima também. E no dia 4 a gente entra na parte do seu plano de ação, de marketing, de vendas, de Instagram, a entrega dos certificados, e não acaba por aqui, porque nós temos aulas complementares, temos 18 aulas complementares, onde eu falo sobre passo a passo para você fazer sessão estratégica, para quem está começando do zero, para quem já tem clientes, aula sobre mentalidade, sobre como vencer a dificuldade de cobrar, de autoimagem, ou seja, tudo que você precisa para ser uma grande especialista em autoestima, mentora de mulheres. Tá? Aula de vendas, precificação, olha só. E a gente tem também aqui as reprogramações emocionais, que são os exercícios gravados com a minha voz, para você assistir quantas vezes você quiser, ouvir quantas vezes você quiser. E o mais incrível, temos mais de 30 mentorias gravadas para você assistir todas as vezes que você quiser e acompanhar toda essa jornada dos últimos anos. O link para você conhecer mais está aqui na descrição, então é só você clicar e eu tô te esperando. Outra coisa que você precisa fazer é olhar para a sua relação com você hoje. Como que você se trata no seu dia a dia? Como o quanto que você se sente capaz, o quanto que você confia em você, o quanto que você é capaz de se perdoar quando você erra? Ou será que você é uma pessoa que só se critica, que só se pune, que só fica na culpa, né, nesse ciclo de se culpar, de ficar pensando no que você fez de errado? Isso faz com que você tenha uma relação tóxica com você, e aí você não tem autoestima. Então, quando você não trata essas duas coisas principalmente, isso eu trabalho muito dentro do meu método 6 Pilares da Autoestima. Isso é o que eu ensino as mulheres que se formam comigo para poder transformar outras vidas a fazerem, né? Trabalhar toda essa parte interior dessas curas, essas feridas emocionais que precisam de atenção, porque essas feridas é o que faz a gente ficar preso na nossa infância, é o que faz a gente ser movido pelas nossas necessidades emocionais, necessidade de ser aceita, necessidade de ser amada, necessidade de pertencer. E aí, quando a gente é movida por essas necessidades, a gente acaba não sendo movida pelos nossos sonhos. E também a gente olha para tudo isso e a gente também olha para a nossa relação com a gente hoje. Ou seja, o que eu preciso curar eu comigo. Não adianta só você perdoar seu pai, sua mãe. Não adianta só você curar suas feridas se você continua se maltratando. Se você continua sendo a pessoa que se rejeita. Se você continua sendo a pessoa que se critica. Se você continua sendo tóxica com você. Entende? Então precisa fazer esses dois movimentos. As curas internas e a mudança do seu relacionamento com você, que é a mudança de comportamento. Quando você trabalha tudo isso, você não vive mais esse efeito sanfona da autoestima. Por quê? Porque você tá bem. Hoje eu posso falar pra vocês, eu tenho muito problema na minha vida, né? Eu passo por coisas assim como você. Mas a minha autoestima, a minha essência, a minha identidade não é abalada mais. Se eu tenho um problema com meu marido, pode ser que abala o meu casamento, mas não abala mais a minha autoestima. Se eu tenho um problema no meu trabalho, pode ser que abale a minha vida profissional.
mas não mexe mais com a minha identidade, com a minha autoconfiança. Ou seja, eu não coloco mais em xeque a minha identidade por coisas externas que acontecem, porque eu tenho ela firmada, porque eu trabalhei a minha história de vida e porque eu mudei a minha relação comigo. Se eu não tivesse feito isso, eu fico vulnerável. Qualquer coisa do lado de fora que acontece me abala, faz eu duvidar de mim, faz eu não me amar. E aí, o que eu tenho que fazer? Para buscar aliviar essa dor, eu vou pro shopping, eu vou pro salão, eu vou fazer um tratamento estético, eu vou buscar curar o lado de fora. E aí é onde você cai nesse efeito sanfona que causa essa instabilidade, esse problema. Então, o caminho é você olhar para dentro. A autoestima começa dentro. Não é no shopping que você vai encontrar, não é no salão de cabeleireiro, não é na estética. Ajuda, ajuda. Isso vai ajudar a sua autoimagem. Só que lá no fundo, a sua autoestima não tem a ver com a forma que você se vê. Tem a ver com a forma que você se trata. Tem a ver o quanto você sente que você é digno de ser amada, que você é digna de ser amada, independente dos seus erros e das circunstâncias que acontecem fora. Então, se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui embaixo, né? Se você precisa de ajuda também, aqui tem o link para você conhecer um pouco mais do meu trabalho e sair desse efeito sanfona e viver realmente a vida que você merece viver. Lembra de se inscrever no canal, de curtir e comentar esse vídeo e enviar para as pessoas que você ama também. Um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.